Já te chamaram de atrasado por fazer as coisas do seu jeito? Já riram de você por não seguir a manada? Essa é a história de um homem que foi humilhado numa quinta-feira de manhã e na quinta à noite assinou o papel que calou todo mundo. Mas não foi vingança, foi justiça. Fica comigo até o fim, porque essa história prova que às vezes o mundo ri de quem ele ainda não entendeu. E quando a verdade aparece, até os mais orgulhosos pedem silêncio. Agora me conta, de onde você está assistindo essa história? A caminhonete velha de Valdomiro Costa levantou poeira na estrada de terra batida. Era quinta-feira, 8 da manhã, e o sol de Minas Gerais já queimava como brasa no céu limpo. Vardo, como todos o chamavam, dirigia devagar, uma mão no volante, a outra no chapéu de palha que teimava em voar pela janela aberta. 58 anos, corpo magro mas forte, pele curtida pelo sol e pelos anos. Viúvo, havia 10. Sozinho por escolha, ou talvez por cansaço de tentar se encaixar. No banco do carona, um envelope branco com o timbre da Associação de Produtores Rurais de São Sebastião do Ribeirão. Convocação extraordinária. Assunto: parceria estratégica. Comparecimento obrigatório. Vardo havia lido 3 vezes, procurando nas entrelinhas o que não estava escrito. Reunião obrigatória nunca era boa notícia. A sede da associação ficava no centro da cidade, um prédio térreo pintado de branco, com varanda larga e cadeiras de plástico onde os fazendeiros mais velhos costumavam jogar conversa fora. Mas hoje não tinha velho algum sentado. Todo mundo estava dentro, e o estacionamento parecia exposição de caminhonete importada. Vardo estacionou a sua no canto, longe das outras, como quem não quer atrapalhar. Quando desceu, ajeitou a camisa xadrez simples, passou a mão na calça jeans desbotada e calçou melhor a botina que ganhara da falecida esposa havia 15 anos. Ainda servia. Coisa boa dura. Pegou o chapéu, respirou fundo e entrou. A sala de reuniões estava cheia, uns 40 homens, talvez mais, fazendeiros de todos os tamanhos, desde o pequeno produtor de hortaliças até os donos de milhares de hectares de soja. Mas a diferença não estava no tamanho da terra, estava na roupa. Camisas de grife, relógios que brilhavam no pulso, botas de couro importado, advogados de terno ao lado de alguns, filhos formados em agronomia ou administração assessorando outros. Vardo olhou em volta e percebeu que era o único sozinho, o único com chapéu de palha, o único que parecia ter vindo direto da roça. Sentou-se numa cadeira do fundo, longe da mesa principal. Ninguém cumprimentou. Alguns olharam de relance e desviaram rápido, como se olhar demais fosse contagioso. Vardo não se importou. Estava acostumado a ser invisível. Na cabeceira da mesa, o presidente da associação, Dr. Sebastião Mourão, ajeitou os óculos e bateu com a caneta no copo de água para pedir atenção. Mourão era dono da maior fazenda da região, homem de fala mansa e sorriso político. Usava camisa branca impecável, colete de couro, cabelo grisalho penteado para trás. Tinha presença, daquelas que ocupa espaço sem precisar gritar. Bom dia a todos, começou Mourão com a voz firme. Agradeço a presença de cada um. Sei que é dia de trabalho, mas o que vamos tratar aqui hoje pode mudar o futuro de todas as nossas propriedades. Ao lado dele, 2 homens de terno. Um carregava notebook, o outro uma pasta de couro cara. Mourão fez as apresentações. Representantes da Agrotech Solutions, empresa de São Paulo especializada em tecnologia agrícola. Vinham com proposta de parceria. Equipamentos modernos, sistema de irrigação inteligente, análise de solo por satélite, tudo financiado. Em troca, a associação forneceria dados de produção e acesso às terras para teste de produtos. O homem do notebook abriu uma apresentação. Gráficos coloridos, fotos de fazendas americanas, palavras em inglês que poucos entendiam, mas todos fingiam. Eficiência, sustentabilidade, maximização de lucro.
A sala inteira parecia hipnotizada. Era o futuro chegando, embalado em PowerPoint e promessas. Quando a apresentação terminou, Mourão abriu para perguntas. Silêncio. Ninguém queria parecer burro fazendo pergunta boba. Foi quando Vardo levantou a mão, devagar, como quem pede licença para existir. Mourão franziu a testa, surpreso. Valdomiro pode falar. Vardo se levantou, chapéu na mão. A voz saiu calma, sem pressa, com aquele sotaque carregado que denuncia quem nunca saiu da roça. Seu Mourão, com o devido respeito, eu queria saber uma coisa. Esse contrato aí que o senhor mostrou, ele fala que a gente cede os dados da nossa terra, né? E que eles podem testar produto onde eles quiserem, né? Mas não fala o que acontece se der errado. Não fala quem paga se a terra ficar ruim. Não fala se a gente pode sair do acordo se não gostar. Eu li 3 vezes e não achei isso aí, não. O silêncio mudou de qualidade. Não era mais espera, era constrangimento. Alguns olharam para o chão, outros trocaram olhares. Mourão limpou a garganta. Valdomiro, isso aí é contrato padrão, empresa séria, ninguém vai prejudicar ninguém. Vardo insistiu com respeito, mas firme. Eu entendo, seu Mourão, mas padrão para quem? Porque aqui cada terra é diferente. A minha, por exemplo, é pequena. Se der problema, eu não tenho margem. Acho que antes de assinar, a gente devia pedir para um advogado nosso ler direito. Foi quando alguém riu. Baixo, mas todo mundo ouviu. Um homem mais jovem, sentado perto da frente, filho do dono da 2ª maior fazenda. Formado em administração em São Paulo, recém-chegado para modernizar os negócios do pai. Ele inclinou-se para o colega do lado e disse, sem muito esforço para ser discreto, o caipira teimoso acha que sabe mais que empresa de São Paulo. Outros riram também. Não era gargalhada. Era aquele riso de desdém de quem acha que está lidando com alguém que não entende como o mundo funciona. Mourão tentou conter levantando a mão, mas o estrago estava feito. O jovem ficou de pé, cheio de si. Valdomiro, sem ofensa, mas o senhor vive num sítio de 20 hectares, planta do jeito que o avô do senhor plantava, nem trator direito o senhor tem. A gente está falando de tecnologia de ponta. Se o senhor não entende, talvez seja melhor deixar quem entende decidir. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora era aquele silêncio onde todo mundo sabe que uma linha foi cruzada. Vardo olhou para o rapaz com calma. Não havia raiva no rosto dele, apenas uma tristeza antiga de quem já conhecia aquilo bem demais. Moço, Vardo disse baixo, eu não tenho estudo igual o seu, mas eu tenho terra há 40 anos. E terra ensina coisa que universidade não ensina. Ensina que pressa cobra caro. Ensina que promessa bonita às vezes esconde buraco fundo. O jovem soltou um riso curto. Seu Valdomiro, com todo respeito, o mundo mudou. O senhor não mudou. E, sinceramente, ele olhou em volta como quem busca apoio. Acho que gente sozinha, sem família, sem estrutura, não deveria ter o mesmo peso de voto em decisão coletiva. O senhor não representa ninguém além do senhor. A gente aqui tem filhos, tem funcionários, tem responsabilidade. A frase caiu como pedra na água parada. Alguns abaixaram os olhos, constrangidos. Mas ninguém defendeu Vardo. Ninguém falou nada. Mourão, percebendo que a situação saía do controle, bateu na mesa. Chega, vamos manter o respeito. Valdomiro levantou uma questão válida. Vamos colocar em votação. Quem é favorável à parceria com a Agrotech? A maioria das mãos subiu. Vardo olhou em volta, contou mentalmente. Uns 35 votos a favor. Ele não levantou a mão. Quem é contra? Vardo levantou a mão. Sozinho. Era só ele, no meio daquela sala cheia. Mourão registrou. Aprovado por ampla maioria. Obrigado, Valdomiro, por participar. Democracia é isso. Mas não parecia democracia. Parecia solidão.
Vardo pegou o chapéu, colocou na cabeça com cuidado e saiu. Sem pressa, sem bater porta, sem último olhar dramático. Apenas saiu. Atrás dele ouviu alguém dizer baixinho: "Coitado, velho teimoso, vai morrer pobre e sozinho." Subiu na caminhonete, ligou o motor que roncou cansado e saiu devagar, levantando aquela poeira fina que gruda na roupa e demora a sair. Dirigiu em silêncio, janela aberta, vento batendo no rosto, tentando esfriar a vergonha que ardia por dentro. Vardo não era homem de chorar. Aprendeu cedo que lágrima não planta, não colhe, não resolve. Mas enquanto dirigia de volta para o sítio, sentiu o peito apertar daquele jeito que só quem já foi humilhado em público conhece. Não era a discordância que doía, era o riso. Era o desdém, era ser tratado como se fosse menos, como se estar sozinho fosse falha de caráter. Quando chegou no sítio, já passava das 11. O portão de madeira rangeu ao abrir. A casa simples, pintada de branco com barra amarela, apareceu no fim da estradinha de terra. Varanda com rede pendurada, 3 cadeiras de balanço, vaso de samambaia que a falecida esposa plantou e que ele regava todo dia. Ao redor, os 20 hectares que o jovem da reunião tinha desprezado. Terra vermelha, bem cuidada, cercas de madeira alinhadas, horta verde, pomar carregado. Vardo desceu da caminhonete e ficou parado, olhando. Aquele lugar era tudo o que ele tinha, mas era dele. Cada palmo conquistado com suor, cada árvore plantada com esperança. Não era grande, não era moderno, mas era honesto. Caminhou até o fundo da propriedade, onde ficava o sistema que ele vinha construindo nos últimos 5 anos. Ninguém sabia, ninguém tinha visto. 3 grandes cisternas conectadas, captando água da chuva. Um sistema de filtragem que ele mesmo desenvolveu, combinando técnicas antigas que aprendeu com o avô e coisas que leu em revista de ciência. A água que saía dali era tão limpa que ele bebia direto, sem ferver. Abriu a torneira, encheu a mão em concha, bebeu. Gelada, pura, sem gosto de nada. Só gosto de água. Em tempos de seca, quando os vizinhos todos compravam água de caminhão-pipa, Vardo tinha de sobra. E não era sorte, era trabalho silencioso. Sentou-se num toco de árvore perto da cisterna, tirou o chapéu, passou a mão no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, Vardo se perguntou se valia a pena. Se valia a pena insistir num mundo que não queria gente como ele. Se valia a pena continuar sozinho, testando, tentando, acreditando, enquanto todos riam. Foi quando ouviu a voz de Dona Geralda, a vizinha. "Vardo! Tem gente aqui procurando você." Ele levantou, colocou o chapéu de volta e voltou para a frente da casa. Uma caminhonete branca estava estacionada na entrada. No vidro, um adesivo. Cooperativa Internacional de Agricultura Sustentável. E ao lado do carro, uma mulher negra de uns 40 anos, calça jeans, camisa de botão, prancheta na mão, olhar atento. Ela estendeu a mão quando Vardo se aproximou. "Senhor Valdomiro Costa, meu nome é Paula. Sou engenheira agrônoma. Será que o senhor tem uns minutos? Eu preciso muito falar com o senhor sobre a sua terra." Vardo apertou a mão dela, confuso. "Minha terra? O que tem ela?" Paula sorriu. E havia algo naquele sorriso. Respeito. "Tem tudo, senhor Valdomiro. Absolutamente tudo." E naquele instante, sem saber ainda, Vardo estava a horas de assinar o contrato que mudaria não só a vida dele, mas de toda a região. Porque às vezes, o que o mundo chama de atraso é apenas paciência. E paciência, quando chega a hora certa, vira poder. No próximo bloco, você vai descobrir o segredo que Vardo guardava e por que ele aprendeu a confiar no silêncio. Agora me diz, você já levou seu tempo para fazer algo do seu jeito, mesmo todo mundo dizendo que estava errado? Paula não era como os homens de terno da reunião. Tinha jeito direto, olhar que enxergava além da superfície.
Enquanto Vardo a conduzia pela propriedade, ela fazia perguntas que ninguém nunca tinha feito. Não perguntava quanto ele produzia por hectare. Perguntava como ele escolhia onde plantar. Não perguntava se ele usava adubo químico. Perguntava como ele tratava o solo nos períodos de seca. A senhora desculpe a curiosidade, Vardo disse, caminhando devagar pelo pomar. Mas como a senhora soube de mim? Paula sorriu, anotando algo na prancheta. Senhor Valdomiro, minha cooperativa está há 6 meses mapeando essa região. A gente usa imagem de satélite, análise de qualidade de água subterrânea, dados climáticos. E sabe o que apareceu? O sítio do senhor é uma anomalia. Vardo franziu a testa. Anomalia? Isso é ruim? Pelo contrário. Paula parou, virando-se para ele. É excepcional. Nos últimos 3 anos, essa região passou por 2 secas severas. Todas as propriedades ao redor registraram queda de produtividade, menos a sua. A sua manteve estabilidade. E mais, a análise do lençol freático mostra que embaixo dessa terra existe uma das reservas de água mais puras que já mapeamos. Mas o estranho é que o senhor não usa poço artesiano, não usa bomba elétrica. Como o senhor faz? Vardo ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou, como quem decide abrir uma porta trancada há muito tempo. Vem comigo. Levou Paula até o sistema de cisternas no fundo da propriedade. Ela arregalou os olhos. Não era improvisado. Era engenhoso. 3 cisternas grandes interligadas, calhas estrategicamente posicionadas para captar cada gota de chuva, um sistema de filtragem com camadas de pedra, areia e carvão que Vardo construiu baseado em técnica indígena que o avô lhe ensinou. Meu Deus! Paula murmurou, ajoelhando-se para examinar de perto. Isso aqui é... Senhor Valdomiro, o senhor desenvolveu isso sozinho? Vardo coçou a nuca, sem jeito. Não foi bem desenvolver, foi lembrar. Meu avô era índio, misturado com português. Ele dizia que água é vida, mas que a gente esqueceu de pedir licença para a terra antes de tirar. Então eu juntei o que ele me ensinou com umas coisas que li. Testei 5 anos até funcionar direito. Paula se levantou, olhando Vardo com uma intensidade que o deixou desconfortável. O senhor sabe o que o senhor tem aqui? O senhor tem a solução que o mundo inteiro está procurando. Captação sustentável, filtragem natural, 0 energia elétrica, 0 impacto ambiental. E funciona. Eu posso ver que funciona, Vardo deu de ombros. Funciona para mim, mas eu sou pequeno, ninguém liga para o que eu faço. Eu ligo, Paula disse firme, e tem muita gente que vai ligar. Eles voltaram para a varanda da casa. Vardo ofereceu café, feito no coador de pano forte e cheiroso. Sentaram-se nas cadeiras de balanço. Dona Geralda, a vizinha, apareceu na cerca, curiosa como sempre. Vardo, tá tudo bem aí? Quem é a moça? Tá tudo bem, Dona Geralda. A moça é engenheira. Geralda, senhora de 70 e poucos anos, baixinha, de avental florido e chinelo de dedo, sorriu marota. Ué, engenheira, você vai construir, é? Faz tempo que eu falo para você reformar essa casa. Paula riu. Vardo balançou a cabeça, mas com carinho. A senhora não muda, né? Mudar para quê, meu filho? Eu tô ótima do jeito que eu tô. Geralda se despediu, acenando. Depois você me conta a novidade, viu? Quando ficaram sozinhos novamente, Paula ficou séria. Senhor Valdomiro, eu preciso ser direta. A cooperativa que eu represento está montando um projeto piloto de agricultura sustentável no Brasil. A gente já visitou 17 regiões. A sua é a única que tem tudo o que a gente precisa. Água de qualidade, solo preservado, técnica comprovada e... Ela fez uma pausa. Um produtor que entende o que está fazendo. Vardo bebeu o café devagar. E o que vocês querem de mim? Queremos fazer parceria, mas não do tipo que ofereceram na reunião da associação hoje de manhã. Vardo levantou os olhos, surpreso.
Como a senhora sabe da reunião? Paula sorriu sem graça. Eu estava lá, no fundo. Ninguém reparou em mim. Eu queria observar como os produtores locais reagiam à proposta da Agrotech. E foi aí que eu vi o senhor. Vardo desviou o olhar, a vergonha voltando. Viu me chamarem de caipira atrasado. Vi o senhor fazer a única pergunta inteligente da sala inteira. Paula corrigiu com firmeza. Todo mundo ali estava hipnotizado por gráfico bonito e promessa de dinheiro fácil. O senhor foi o único que leu o contrato, o único que perguntou sobre risco. E sabe por quê? Porque o senhor é o único que realmente trabalha a terra. Os outros administram. O senhor vive. As palavras acertaram Vardo num lugar fundo. Fazia tanto tempo que alguém não falava com ele daquele jeito. Com respeito, como se o que ele fazia tivesse valor. Dona Paula, Vardo disse baixo, eu agradeço a consideração, de coração. Mas eu aprendi da pior forma a não confiar rápido. A última vez que eu confiei, eu perdi quase tudo. Paula assentiu. O senhor pode me contar? Vardo ficou em silêncio, olhando para a xícara vazia. Depois levantou-se, entrou na casa e voltou com uma caixa de madeira. Dentro, papéis antigos, fotos amareladas e um envelope. Ele pegou o envelope com cuidado, como quem pega algo sagrado. Essa aqui, disse, mostrando uma foto antiga. Era a Marieta, minha esposa. Na foto, uma mulher morena, sorriso largo, vestido simples, de pé na mesma varanda onde eles estavam agora. Jovem, cheia de vida. Ela morreu faz 10 anos. Câncer. Rápido demais para a gente se preparar. A voz de Vardo saiu embargada, mas ele continuou. Antes dela ir, ela escreveu uma carta. Pediu para eu ler só quando eu tivesse vontade de desistir de tudo. Eu guardei durante anos. Li pela primeira vez faz 5 anos, quando eu quase vendi essa terra. Paula ficou quieta, respeitando a dor dele. Foi logo depois de um golpe, Vardo continuou. Apareceu um sujeito aqui, bonito de fala, bem vestido, oferecendo sociedade, disse que ia investir, que ia modernizar, que a gente ia crescer junto. Eu acreditei. Passei a escritura de metade da terra para o nome dele, confiando na palavra. 6 meses depois, ele sumiu com o dinheiro e tentou tomar a terra inteira na justiça. Eu briguei 3 anos, perdi metade do que tinha, mas segurei essa parte aqui. Ele respirou fundo, segurando o envelope. Foi quando eu li a carta da Marieta, e foi a carta que me segurou de pé. Paula olhou para o envelope. O senhor se importa se eu perguntar o que ela escreveu? Vardo abriu o envelope devagar, tirou a folha amarelada e leu em voz alta. A caligrafia era delicada, feminina, com algumas palavras tremidas, escritas por mão já fraca. Vardo, meu amor, se você está lendo isso, é porque a vida apertou. Eu te conheço. Sei que você aguenta calado, mas sei também que tem limite. Então eu vou te dizer o que eu sempre quis que você soubesse. Você não é atrasado, você é cuidadoso, você não é teimoso, você é fiel. O mundo pode rir, pode duvidar, pode te chamar do que quiser, mas eu vi você plantar com amor, vi você regar com paciência, vi você esperar enquanto todo mundo corria. E no final, Vardo, quem corre tropeça, quem caminha chega. Não muda seu jeito de ser só porque doem as palavras dos outros. Muda só se o seu coração mandar. Eu te amei do jeito que você é, e se tem um pedido que eu faço, é esse. Continua sendo você. Porque o Vardo que eu conheci vale mais do que qualquer fazenda grande. Com amor eterno, Marieta. Quando Vardo terminou de ler, a voz dele estava quebrada. Paula tinha os olhos marejados, mas sorria. Ela sabia quem o senhor era, Paula disse suavemente. Sabia, Vardo concordou, guardando a carta com cuidado. E foi por causa dela que eu não desisti. Foi por causa dela que eu comecei a testar esse sistema de água, porque ela me pediu para continuar sendo eu. E eu, teimoso que sou,
Obedeci. Paula limpou discretamente uma lágrima. Senhor Valdomiro, eu não sou vendedora de ilusão. Eu sou cientista. E o que eu vim oferecer para o senhor não é caridade nem golpe. É reconhecimento. A cooperativa quer investir aqui, mas mantendo o senhor no comando. O sítio continua seu. O método continua seu. A gente só quer documentar, replicar e ensinar para o mundo. E, em troca, o senhor vira sócio do projeto, com autonomia total. Vardo olhou para ela, desconfiado ainda, mas menos. E se der errado? A gente tem seguro, tem advogado, tem contrato que protege o senhor. E, mais importante, a gente tem respeito. O senhor vai ler cada linha antes de assinar. E se o senhor quiser, a gente espera o senhor consultar quem o senhor quiser. Vardo ficou em silêncio. O vento balançava a samambaia na varanda. Ao longe, o canto de um bem-te-vi. A tarde caía devagar, pintando o céu de laranja. Eu preciso pensar, Vardo disse por fim. É justo, Paula respondeu levantando-se. Mas eu vou deixar uma coisa com o senhor. Ela tirou da pasta um documento. Isso aqui é o pré-contrato. Leia com calma, mostre para quem o senhor confiar. E se decidir conversar, me liga. Deixou um cartão. Quando Paula foi embora, Vardo ficou sozinho na varanda, o documento na mão, a carta da Marieta no bolso da camisa, perto do coração. Estava na encruzilhada de novo. Medo de um lado, esperança do outro. Ele olhou para o céu, como se procurasse a Marieta nas nuvens. O que eu faço, meu bem? O que eu faço? E o vento, como sempre, não respondeu. Mas trouxe um frescor que acalmou o peito. E Vardo, pela primeira vez naquele dia, sentiu que talvez, só talvez, o mundo ainda tivesse espaço para gente como ele. No próximo bloco, a decisão se aproxima. E o que Vardo vai descobrir sobre sua própria terra vai deixar até você de boca aberta. Agora me conta, você tem alguém que acredita em você mesmo quando o mundo todo duvida? Deixa nos comentários. Vardo passou a noite em claro. Leu o contrato 3 vezes, depois mais 2. Cada parágrafo, cada cláusula, procurando a armadilha que tinha certeza que existia. Mas quanto mais lia, menos encontrava. Era direto, claro, honesto. Falava de parceria real, não de subordinação. Falava de proteção ao produtor, não de exploração. Mas a desconfiança, aquela que nasce da dor, não se desfaz com papel bonito. Na manhã seguinte, sexta-feira, Vardo foi até a cidade. Precisava de conselho, mas não de qualquer um. Parou na frente de um escritório pequeno, porta de vidro com letreiro simples. Dr. Antônio Lacerda, Advocacia. Lacerda era advogado aposentado, devia ter seus 70 anos, homem sério que já tinha ajudado Vardo no processo contra o golpista anos atrás. Não cobrou caro. Cobrou justo. Valdomiro. Lacerda se levantou ao vê-lo entrar, apertando-lhe a mão com força. Que surpresa boa. Senta aí. Café? Aceito, doutor. Vardo sentou-se na cadeira de couro gasto, colocando o documento sobre a mesa. Eu vim pedir um favor. Precisa que o senhor leia isso aqui e me diga se é furada. Lacerda pegou o contrato, ajeitou os óculos de grau grosso e começou a ler. Vardo tomava o café devagar, observando cada expressão no rosto do advogado. Lacerda franzia a testa, voltava páginas, conferia anexos, lia notas de rodapé. O silêncio durou quase 20 minutos. Finalmente, Lacerda tirou os óculos e olhou para Vardo com uma expressão que misturava surpresa e respeito. Valdomiro, onde você conseguiu isso? Uma engenheira apareceu ontem no sítio. Representa uma cooperativa internacional. Disse que minha terra tem algo especial. Lacerda bateu com a mão no contrato. Isso aqui é sério, Valdomiro. Muito sério. E mais importante, é justo. Raríssimo ver contrato desse nível protegendo tanto o produtor pequeno. Você mantém a propriedade, mantém a autonomia, vira sócio com percentual de lucro definido,
tem cláusula de saída sem penalidade, tem seguro contra qualquer dano. Isso aqui não é exploração, isso aqui é reconhecimento. Vardo sentiu o coração acelerar. Então o senhor acha que eu devo assinar? Lacerda se inclinou para a frente, sério. Valdomiro, eu não posso decidir pela sua vida, mas posso te dizer uma coisa. Como advogado, esse contrato está limpo. Como amigo, eu te pergunto, você confia na pessoa que te trouxe isso? Vardo pensou em Paula, no jeito direto dela, no respeito com que falou da Marieta, no fato de que ela tinha estado na reunião, tinha visto a humilhação e, mesmo assim, tinha procurado ele. Acho que sim, respondeu. Então você tem sua resposta. Lacerda devolveu o documento. Mas tem outra coisa que eu preciso te falar. Você sabe o que vai acontecer quando essa notícia se espalhar, não sabe? Vardo franziu a testa. O quê? A mesma gente que riu de você ontem vai querer ser sua amiga amanhã. Vão dizer que sempre acreditaram. Vão pedir favor, parceria, ajuda. E você vai ter que decidir que tipo de homem quer ser com o poder nas mãos. A frase ficou no ar, pesada. Vardo não tinha pensado nisso. Estava tão preocupado em sobreviver que não tinha parado para imaginar o que vinha depois. Doutor, eu não quero vingança. Eu só quero paz. Lacerda sorriu. Eu sei. E é por isso que eu acho que você vai fazer a coisa certa. Vardo saiu do escritório com o contrato debaixo do braço e uma decisão quase tomada. Quase. Porque havia ainda um teste que ele precisava fazer. Precisava saber se Paula era quem dizia ser. Se a cooperativa era real. Se ele não estava, mais uma vez, sendo enganado por palavras bonitas. Ligou para o número do cartão. Paula atendeu no segundo toque. Dona Paula, aqui é o Valdomiro. A senhora pode voltar no sítio hoje à tarde? Eu quero te mostrar uma coisa e quero fazer umas perguntas. Claro, senhor Valdomiro. Que horas? 3 horas. Estarei aí. Às 3 em ponto, a caminhonete branca estacionou novamente na entrada do sítio. Paula desceu com a mesma prancheta, mas dessa vez trazia outra pessoa. Um homem de uns 50 anos, branco, barba grisalha, óculos, roupa simples. Paula fez as apresentações. Senhor Valdomiro, esse é o professor Henrique Tavares. Ele é hidrólogo, especialista em recursos hídricos. Eu pedi para ele vir porque queria que o senhor conhecesse a equipe. Henrique estendeu a mão. Prazer, seu Valdomiro. Paula me contou sobre o seu sistema. Fiquei impressionado. Posso ver? Vardo gostou do jeito humilde do professor, sem arrogância, sem pressa. Levou os dois até as cisternas. Henrique não falou nada por vários minutos. Apenas observava, media com trena, anotava, tirava fotos. Depois se ajoelhou, recolheu uma amostra de água em um frasco, cheirou, observou contra a luz. Seu Valdomiro, o professor disse, a voz trêmula de emoção. O senhor sabe o que o senhor construiu aqui? Isso é engenharia ancestral aplicada com precisão científica. Essa água tem pH perfeito, zero contaminação, mineralização natural. E o mais impressionante, o senhor conseguiu isso sem eletricidade, sem produto químico, apenas com conhecimento e paciência. Vardo coçou a nuca, constrangido com o elogio. Foi tentando e errando, professor. Isso é ciência, Henrique respondeu. Ciência de verdade. E o senhor fez o que laboratórios inteiros tentam fazer e não conseguem. Paula sorriu vendo a expressão de Vardo. Senhor Valdomiro, a gente não veio aqui para te usar. A gente veio porque precisa aprender com o senhor. O mundo está secando, lençóis freáticos estão sendo destruídos e o senhor, sozinho, num sítio pequeno, encontrou uma resposta. Isso precisa ser compartilhado. Vardo olhou para os dois. Havia sinceridade ali. Ele podia sentir. Depois de anos desconfiando, de anos se protegendo, Vardo tomou a decisão. Eu quero assinar. Paula arregalou os olhos. Tem certeza?
Tenho, mas com uma condição. Qual? Vardo respirou fundo. Que o conhecimento que sair daqui seja livre, que qualquer agricultor, pequeno ou grande, rico ou pobre, possa usar. Eu não quero que isso vire privilégio de quem tem dinheiro. Quero que isso ajude gente como eu. Paula olhou para Henrique. Os dois sorriram ao mesmo tempo. Senhor Valdomiro, Paula disse, isso já estava no contrato. A gente trabalha com código aberto. Tudo o que a gente desenvolve é compartilhado gratuitamente. Vardo sentiu algo afrouxar no peito, uma tensão antiga que ele carregava desde o dia do golpe, desde o dia que aprendeu que o mundo podia ser cruel. Pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que talvez existisse gente boa ainda. Então vamos assinar. Paula tirou da pasta o contrato oficial. Vardo pegou a caneta, a mesma caneta que a Marieta tinha lhe dado de presente anos atrás, e assinou. Uma assinatura firme, sem tremor. Não era medo, era alívio. Pronto, Paula disse, assinando como testemunha junto com o Henrique. Agora o senhor é oficialmente sócio do projeto Águas Ancestrais. E tem mais uma coisa. Ela tirou um envelope. Esse é o adiantamento do primeiro investimento. 15 mil reais para melhorias imediatas que o senhor julgar necessárias. Vardo olhou para o envelope como se fosse ver uma cobra. Já? Assim? O contrato está assinado. O dinheiro é seu por direito. Vardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Não era só o dinheiro, era o que aquilo representava. Respeito, reconhecimento, justiça. Obrigado, ele disse, a voz embargada. Obrigado de verdade. Paula apertou o ombro dele com carinho. Quem tem que agradecer somos nós, seu Valdomiro. O senhor não imagina o tamanho do que o senhor fez. Quando Paula e Henrique foram embora, já anoitecia. Vardo ficou sentado na varanda, o contrato assinado numa mão, a carta da Marieta na outra. Olhou para o céu estrelado, procurando a estrela mais brilhante, aquela que ele sempre chamava de Marieta. Eu fiz meu bem, ele sussurrou. Eu continuei sendo eu, e deu certo. O vento soprou suave, balançando a samambaia. E Vardo, pela primeira vez em 10 anos, sentiu que não estava mais sozinho. Tinha a Marieta no coração, tinha a terra sob os pés e tinha agora algo que nunca imaginou ter de novo: esperança. Mas o que ele não sabia era que na cidade, naquela mesma hora, a notícia já começava a se espalhar. E na segunda-feira, quando a reunião da associação fosse retomada, ninguém ia rir mais, porque o caipira solitário tinha acabado de assinar o contrato que mudaria tudo. No próximo bloco, você vai ver a reação da cidade. E como Vardo lida com o poder que nunca quis, mas que agora tem. Agora me conta, você acredita que a humildade vence no final? Deixa nos comentários. O fim de semana passou devagar no sítio de Vardo, mas rápido demais na cidade. Paula não perdeu tempo. Na sexta à noite mesmo, enviou comunicado oficial para a prefeitura, para a Associação de Produtores, para a imprensa local. O projeto Águas Ancestrais tinha escolhido São Sebastião do Ribeirão como sede, e o produtor parceiro era Valdomiro Costa. No sábado de manhã, o jornal da região estampou na capa: Sítio local é escolhido para projeto internacional de agricultura sustentável. Tinha foto do Vardo, séria, de chapéu, em pé na frente das cisternas. Embaixo, a matéria explicava o investimento milionário, a tecnologia ancestral, a importância ambiental. Dona Geralda foi a primeira a aparecer no sítio, com o jornal na mão e os olhos brilhando. Vardo! Vardo, você viu isso? Você tá no jornal, menino! Vardo estava consertando a cerca quando ela chegou gritando. Pegou o jornal, leu em silêncio e sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha. Era algo entre orgulho e medo. Orgulho do reconhecimento. Medo do que vinha depois. Todo mundo tá falando de você na cidade, Geralda disse, empolgada.
O povo não acredita. Estão dizendo que você ficou rico da noite para o dia. Não fiquei rico, dona Geralda. Fiquei sócio, é diferente. E para esse povo aí, é tudo a mesma coisa. Ela deu uma risadinha. E tem gente já mordendo a língua de arrependimento. Principalmente aquele doutor Mourão e o filhinho metido dele. Vardo não respondeu. Não queria pensar neles ainda, mas sabia que segunda-feira ia chegar, e com ela as consequências. E chegou. Segunda-feira, 9 da manhã. Vardo estava no curral quando viu a poeira na estrada. 3 carros subindo em direção ao sítio. Um deles era a caminhonete importada de Dr. Mourão. Vardo respirou fundo, tirou as luvas de trabalho e foi até a frente da casa. Os carros estacionaram. Dr. Mourão desceu primeiro, sorriso largo, braços abertos como se fosse encontro de velhos amigos. Atrás dele, mais 2 fazendeiros da associação. E, por último, o filho de Mourão, o jovem que tinha ridicularizado Vardo na reunião. Valdomiro! Mourão falou alto, voz cheia de entusiasmo falso. Meu amigo, que notícia maravilhosa! A gente veio aqui pessoalmente te parabenizar. Vardo não se moveu da varanda, não desceu para apertar mão. Apenas ficou ali, de braços cruzados, olhando. Bom dia, seu Mourão. O sorriso de Mourão vacilou um pouco, mas ele continuou. Valdomiro, eu sempre soube que você tinha potencial. Sempre falei isso. Um homem trabalhador, dedicado, e olha só, agora todo mundo sabe. Vardo inclinou a cabeça de leve. Engraçado, seu Mourão. Quinta-feira passada o senhor não pareceu achar isso. O silêncio caiu pesado. Os outros fazendeiros olharam para o chão. O filho de Mourão ficou vermelho. Mourão tentou contornar. Ah, Valdomiro, aquilo foi mal entendido. A gente estava discutindo a proposta da Agrotec. Você sabe como é reunião, né? Opinião divergente faz parte. Opinião divergente, Vardo repetiu, a voz calma, mas firme. É assim que o senhor chama rirem de mim, chamarem eu de caipira atrasado, dizerem que eu não devia ter voz porque eu tô sozinho? O filho de Mourão deu um passo à frente, a voz saindo tensa. Seu Valdomiro, eu queria te pedir desculpas. Pelo que eu falei, foi sem noção, foi errado. Vardo olhou para o rapaz. Havia vergonha genuína ali. O menino estava sofrendo, mas Vardo precisava que a lição ficasse. Moço, qual é o seu nome mesmo? Rafael Mourão. Rafael! Vardo desceu os degraus da varanda aproximando-se. Eu aceito seu pedido de desculpa, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando você riu de mim, não foi só de mim que você riu. Você riu de todo agricultor pequeno, de todo homem que trabalha sozinho, de todo mundo que não tem diploma, mas tem conhecimento. E isso, Rafael, isso dói mais do que você imagina. Rafael abaixou a cabeça. Eu sei, e eu sinto muito de verdade. Vardo assentiu. Então aprende. Aprende que respeito não se mede pelo tamanho da terra, nem pelo sobrenome. Se mede pelo caráter. Dr. Mourão, percebendo que o filho estava sendo humilhado do jeito que tinha humilhado Vardo, tentou mudar de assunto. Valdomiro, a gente veio aqui também porque... Bem, a associação gostaria de fazer uma parceria com você. Agora que o seu sítio vai ser referência, seria interessante se a gente trabalhasse junto. Talvez você pudesse compartilhar sua técnica com os outros produtores. Vardo olhou para Mourão com olhos que enxergavam através. Seu Mourão, deixa eu te explicar uma coisa. A minha técnica já vai ser compartilhada, gratuitamente, com qualquer agricultor que quiser aprender. Não precisa de associação para isso. O contrato que eu assinei garante conhecimento livre. Mas, Vardo interrompeu, se a associação quiser realmente ajudar, tem uma coisa que vocês podem fazer. Podem parar de tratar produtor pequeno como se fosse menos. Podem parar de achar que só quem tem terra grande tem voz. Podem parar de assinar contratos sem ler só porque veio de gente de terno. Os fazendeiros ficaram em silêncio. A verdade dói mais que grito.
E tem outra coisa, Vardo continuou. Aquela proposta da Agrotech que vocês aprovaram quinta-feira, vocês leram direito depois que eu saí? Mourão desconversou. A gente ainda está analisando os detalhes. Então analisa direito, Vardo disse. Porque a cláusula 12.3 diz que eles podem testar qualquer produto químico nas terras cadastradas, e a responsabilidade por contaminação é do proprietário, não deles. E a cláusula 18 diz que os dados coletados viram propriedade exclusiva da empresa, e vocês não podem usar nem vender para mais ninguém. Vocês estão entregando suas terras de bandeja, seu Mourão. Mourão empalideceu. Você leu tudo isso? Li 3 vezes. Igual eu falei na reunião, mas ninguém quis ouvir o caipira atrasado. Um dos fazendeiros mais velho deu um passo à frente. Valdomiro, você pode me passar esse contrato? Eu queria revisar com meu advogado. Posso, e posso mais. Se vocês quiserem, eu levo vocês no Dr. Lacerda. Ele é bom, é honesto e cobra justo. Ele pode revisar o contrato da Agrotech e dizer se vale a pena ou não. Os homens se entreolharam. Vardo estava oferecendo ajuda. Não vingança. Ajuda. Mourão, sem saber o que dizer, murmurou. Obrigado, Valdomiro. A gente aceita. Então vamos lá agora. Eu vou com vocês. Na cidade, no escritório do Dr. Lacerda, os fazendeiros ouviram em silêncio, enquanto o advogado desmontava o contrato da Agrotech cláusula por cláusula. Era armadilha atrás de armadilha. No fim, Mourão suspirou pesado. Valdomiro nos salvou de uma roubada grande. Lacerda concordou. Ele foi o único que usou a cabeça em vez do ego. Quando saíram do escritório, já passava do meio-dia. Mourão parou Vardo na calçada. Valdomiro, eu te devo um pedido de desculpas também. Eu não deveria ter deixado você ser ridicularizado daquele jeito. Eu deveria ter defendido. Mas eu estava preocupado demais em fechar negócio, em impressionar gente de fora. Esqueci de olhar para os meus iguais. Vardo estendeu a mão. Seu Mourão, eu não guardo rancor, mas eu espero que daqui para frente a associação olhe diferente para o pequeno produtor, porque a gente também tem valor, também tem conhecimento, também merece respeito. Mourão apertou a mão dele com força. Você tem minha palavra. Rafael, o filho, se aproximou também. Seu Valdomiro, eu sei que eu não mereço, mas eu sou formado em agronomia. Se o senhor me aceitar, eu gostaria de ser voluntário no seu projeto. Sem pagamento. Só para aprender. Aprender de verdade. Vardo olhou para o rapaz. Jovem, cheio de si, mas querendo mudar. Vardo viu nele algo que reconheceu. Vontade de crescer. Rafael, você pode vir, mas não como voluntário, como aprendiz. E aprendiz trabalha duro. Rafael sorriu aliviado. Eu trabalho, pode deixar. 3 meses depois, o sítio de Vardo tinha mudado, mas não perdido a essência. As cisternas foram ampliadas. Um laboratório pequeno foi construído nos fundos para análise de água. Estudantes de várias universidades vinham em grupos, aprendendo a técnica ancestral. Rafael Mourão estava lá toda semana, de botina suja e chapéu emprestado, aprendendo que conhecimento não vem só de livro. A Associação de Produtores mudou também. Criaram um fundo de apoio ao pequeno produtor. Passaram a exigir análise jurídica antes de qualquer contrato. E o mais importante, nas reuniões, agora todo mundo tinha voz, do maior ao menor. Numa tarde quente, Vardo estava sentado na varanda tomando café quando Paula apareceu. Trazia notícias. O projeto tinha sido aprovado para a expansão internacional. O nome de Vardo seria citado em artigos científicos. Convites para palestras começavam a chegar. Senhor Valdomiro, o senhor virou referência mundial. Vardo sorriu, meio sem jeito. Eu só fiz o que minha Marieta me pediu. Continuei sendo eu. Paula sentou-se ao lado dele. E foi isso que mudou tudo.
O Senhor não tentou ser outra pessoa, não tentou impressionar. Apenas foi fiel ao que acreditava, e o mundo percebeu. Vardo olhou para o horizonte, para a terra vermelha que ele amava, para o céu que guardava a memória da Marieta. Sabe o que eu aprendi, Dona Paula? Que solidão não é castigo. Às vezes é proteção. Eu fiquei sozinho porque o mundo ainda não estava pronto para entender o que eu fazia. Mas quando ficou, a solidão virou força. Paula sorriu. O senhor é sábio, seu Valdomiro. Não sou sábio, não. Sou só um caipira teimoso que aprendeu a esperar. Naquela noite, Vardo tirou a carta da Marieta do bolso, como fazia toda semana, e leu de novo. Cada palavra era abraço, cada frase era força. Quando terminou, guardou com cuidado e olhou para a estrela mais brilhante. Eu consegui, meu bem. Eles riram de mim, mas horas depois eu assinei o contrato que mudou tudo. Não mudou só minha vida, mudou a vida de muita gente. E eu fiz isso sendo quem eu sempre fui. Obrigado por acreditar em mim quando eu quase desisti de acreditar. O vento soprou suave e Vardo sentiu. Era a Marieta dizendo que estava orgulhosa. Valdomiro não venceu porque era mais esperto. Venceu porque foi fiel a si mesmo quando todos diziam que ele estava errado. A lição: nem sempre o mundo está certo e nem sempre estar sozinho significa estar perdido. Às vezes a solidão é o preço de guardar algo valioso até chegar o tempo certo. O mundo ri do que não entende. Mas quando a verdade aparece, o riso vira respeito. Agora eu quero saber, você já foi subestimado e provou que estavam errados? Deixa nos comentários, porque histórias como a sua inspiram. Se essa história mexeu com você, deixa o like. Isso mostra que histórias de força e dignidade ainda importam. Se inscreve no canal, porque toda semana tem história real do Brasil profundo que merece ser contada. E compartilha com aquele amigo que precisa ouvir que o jeito dele de ser tem valor. A próxima história já te espera. Até lá!